Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este vídeo eu faço na intenção de desmistificar o professor Olavo de Carvalho. Quem é o professor Olavo de Carvalho? Se você não sabe quem é o professor Olavo de Carvalho, então você não precisa assistir a esse vídeo, pode desligar agora. Porque eu só preciso desmistificar a imagem de uma pessoa se esta pessoa já tem uma imagem consolidada no intelecto de quem me escuta, no imaginário popular. Se isso não acontece, então não faz sentido desmistificar alguma coisa. Então você não precisa assistir esse vídeo. Esse vídeo aqui é direcionado somente para aquelas pessoas que sabem de quem eu estou falando, quem é o professor Olavo de Carvalho. E se você é um desafeto do professor Olavo de Carvalho, se você não gosta dele, ou se você não concorda com as coisas que ele fala, também você não precisa assistir esse vídeo, pode desligar agora. Eu não estou aqui em busca de visualizações, então não se preocupe com isso, pode cancelar agora, pode parar agora e vai fazer outra coisa, não perca o seu tempo, porque o que eu vou dizer aqui não vai lhe ajudar em nada, é perda de tempo. Porque eu só posso desmistificar a imagem de alguém, ou seja, tirar o misticismo que existe por trás de alguma imagem, se quem escuta formou uma imagem mística dessa pessoa. Se não é esse o caso, então não tem por que desmistificar o que não pode ser, o que não foi mistificado, não é mesmo? Então, se você continua aqui comigo agora assistindo esse vídeo, eu suponho que você seja um adepto do professor Olavo de Carvalho, um seguidor dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. E sendo este o caso, se você é um fã, é um seguidor, é um adepto, é um aluno do professor Olavo de Carvalho, nesse momento agora você deve estar morrendo de raiva de mim, querendo me pegar pelo pescoço. E talvez, por que não, talvez você já tenha até clicado no botão ali, dislike, o joinha para baixo. Talvez você já tenha até digitado alguns textos de xingamento contra mim. Ou já esteja agora na sua cabeça formulando alguma refutação, algum texto aí contra o que eu estou dizendo agora. Mas calma, calma. Temos ainda aí muito o que falar. Muito o que ser dito. Primeira coisa, vamos começar aqui. Eu não tenho aqui a intenção de desmerecer o professor Olavo de Carvalho, ou então desmerecer os ensinamentos que ele passa. Pelo contrário, eu começo este vídeo exaltando o professor Olavo de Carvalho. Eu tenho uma enorme gratidão pelo professor Olavo de Carvalho, porque graças a ele eu pude entender o que é a guerra cultural. Eu pude entender o que é de fato o marxismo cultural, como funciona a estratégia de guerra por parte da esquerda, o que é o processo de ocupação de espaços, o processo de formação do imaginário popular. Então isso daí fez uma diferença muito grande na minha cosmovisão. Eu conheci o professor Olavo de Carvalho, não pessoalmente, claro, ele nem sabe que eu existo, mas na internet. Eu acho que foi em 2013 ou 2014, um desses dois aí, desses 2 anos. Foi na época da campanha presidencial do PT, e era a época da Dilma, eu acho. Naquela época, eu era um seguidor do reverendo Caio Fábio. Era uma época em que eu não sabia o que era a igreja progressista. Eu não sabia o que era o comunismo infiltrado no seio da igreja. Então eu não enxergava ali a semente revolucionária vermelha, o marxismo cultural infiltrado nos sermões desse clero progressista, a exemplo do reverendo Caio Fábio. Naquela época eu não tinha essa erudição toda, então eu me deixei seduzir pelas palavras quebradoras de paradigmas, esse pensamento contestador, problematizador desses pensadores progressistas. não somente na igreja, mas também em toda a ala
pedagógica, essa herança desses pensadores ao estilo Paulo Freire. A ideia de que não existe transmissão de conhecimento, estamos todos iguais, aquela good vibe, aquela good vibration desse pensamento freiriano aí. Mas, nesse contexto todo, eu seguia o Caio Fábio, eu acompanhava aquele canal dele, o canal Caminho da Graça. O Caminho da Graça é a igreja dele, né? A igreja que é propriedade do Caio Fábio. E é até engraçado isso, porque ele fala tão mal desses grandes pastores televisivos como Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, o Silas Malafaia, que seriam assim proprietários de igreja, donos mesmo no sentido de CNPJ, donos de igreja. Mas é exatamente isso que acontece lá no Caminho da Graça. Mas tudo bem, não estou aqui recriminando, não estou aqui julgando. Isso daí compete a Deus julgar, eu não me meto nesses assuntos. Mas nesse contexto teve, quando surgiu aquela onda libertária, anarcocapitalista, o comediante Danilo Gentili teve um grande crescimento. Ele havia acabado de deixar o CQC, do Marcelo Taz, e ele estava seguindo carreira solo como comediante. Na época, eu acho que era na Bandeirantes, aquele programa Agora é Tarde, se não me engano, acho que era isso, antes do programa de noite do SBT. Então aí juntou essa onda conservadora com a onda anarcocapitalista. O Danilo Gentili entrou nessa onda. E aí o Danilo Gentili juntou o Caio Fábio com o Olavo de Carvalho numa live. E foi uma live que bateu recordes de audiência. Eu não cheguei a assistir essa live ao vivo, eu assisti depois, mas eu não conhecia o Olavo de Carvalho, eu já tinha ouvido falar. Se não me engano, eu já tinha começado a assistir um ou outro vídeo do Olavo de Carvalho, acho que era do True Speak, mas a imagem estava tão ruim, o som também estava tão ruim ali, era um episódio antigo do True Speak, que eu acabei desanimando. Então, o Olavo de Carvalho não era totalmente inédito para mim. Mas eu fiquei encantado com aquela live mediada pelo Danilo Gentili, onde tanto o Olavo de Carvalho quanto o Caio Fábio realmente ali acabaram com o PT ali. Realmente, aquilo lá foi a primeira vez, veja só, foi a primeira vez que eu escutei falar sobre o Foro de São Paulo. Foi a primeira vez. Tanto é que naquela live, eu acho que tanto o Olavo de Carvalho quanto o Caio Fábio, eles pronunciaram muito mal a palavra, acho que o áudio também não estava bom, e quando eles falaram Foro de São Paulo, eu entendi Folha de São Paulo, porque o áudio estava ruim ali, e eles não pronunciaram corretamente, e com muita clareza. E demorou para eu entender, porque Folha de São Paulo é feminino e Foro de São Paulo é masculino. Então, o pronome de gênero está invertido. Eu achei muito estranho isso daí. Aí então eu comecei a pesquisar um pouco mais. E esta live, ela é bastante paradigmática, bastante difícil de entender a lógica, porque são duas pessoas extremamente opostas. Nós temos um conservador de um lado, que é o Olavo de Carvalho, e um progressista do outro lado, que é o Caio Fábio. E como é que eles se uniram ali? Hoje eu vejo isso com muita estranheza. Mas tudo bem, aconteceu essa live, mas veja que então, você atacar o PT, atacar o Foro de São Paulo não quer dizer nada. Nós tínhamos um esquerdista e um direitista ali, bastante atuantes na sua ideologia, e são ideologias tremendamente conflitantes, opostas, e que ali só faltaram eles se abraçarem ali, e dar um beijinho ali um no outro ali.
Só faltou isso, de tão amigáveis que eles estão ali. Talvez eles não estivessem tão amigáveis assim, porque se você assistir aquela live, você vai ver que houve ali uma cutucada ali. Foi quando o Olavo de Carvalho falou sobre drogas e tal, aí ele, acho que sem má intenção, sem querer, assim, acabou falando sobre drogas e tal, e mencionou a maconha. Porém, hoje eu não sei, porque já faz uns 5 anos que eu não escuto mais o Caio Fábio. Mas as palavras dele me causam nojo mesmo, me causam mal-estar. Mas quando eu assistia ele, eu achava estranho que ele defendia a maconha. Toda vez ali que no chat do programa dele, Papo de Graça, alguém falava sobre drogas e tal, ele realmente ele era contra as drogas. A cocaína, que ele chamava de pó, por exemplo, né? E outras drogas mais, bebida alcoólica, mas quando se falava na maconha, especificamente, parece que ele se sentia doído, machucado. Realmente era algo pessoal. Ele se sentia ofendido, ele tomava para si as dores. Então falar mal da maconha, do cigarro de maconha, era como falar mal de um filho, falar mal da esposa. Ele não se controlava, ele mudava o semblante. Ele se sentia na obrigação de voltar a defender a maconha. Então, talvez não conhecendo esta característica do Caio Fábio, o Olavo de Carvalho acho que cometeu o erro, né? Sem querer, acabou falando disso daí. Eu tenho certeza que o Olavo de Carvalho não teve a intenção de cutucar a onça com a vara curta. Não foi de propósito, mas aconteceu. E o Caio Fábio não perdoou. Claro. E de uma maneira assim, elegante, de uma maneira bastante, vamos dizer assim, diplomática, ele falou o seguinte: não vamos entrar nesse assunto, senão nós vamos brigar. Isso aqui são palavras minhas, então é a minha tradução daquela frase rebuscada que o Caio Fábio disse. Para não entrar no assunto da maconha, que eles iriam brigar ali ao vivo. E eu vejo que o Olavo de Carvalho entendeu a mensagem, entendeu o recado. E eu acho que ali, então, já houve ali talvez uma rusga, ali, um mal-estar. E eu imagino que tenha ocorrido outros mal-estares que eu ainda não tenha percebido, porque o Olavo de Carvalho, ele encerrou a live de uma maneira abrupta. Ele falou assim: vamos parar, senão a gente vai cansar a nossa audiência. Nesses 7 anos em que eu acompanho o Olavo de Carvalho, eu nunca vi ele interromper uma live assim, tão bruscamente. Às vezes em que ele precisou interromper foi porque ele tinha um compromisso, que já tinha sido comentado antes, já havia o acordo, ele daria aquela live até tal horário, porque depois ele tinha outro compromisso. Mas dessa forma, para não cansar a audiência, nunca, jamais. Deu para ver ali que houve algum incômodo. E por uma questão de elegância, de diplomacia, por uma questão de classe, o Olavo de Carvalho achou melhor encerrar ali. Eu ainda não identifiquei esses pormenores, mas deu para ver que o Caio Fábio estava entrando ali em assuntos que realmente seriam problemáticos. E uma briga ali, naquele momento político do Brasil, seria péssimo, porque tinha 2 ícones muito fortes do antipetismo. E o Caio Fábio, ele era muito importante naquela época, na ascensão da direita, porque nós tínhamos um esquerdista falando mal do PT, falando mal do Foro de São Paulo. Isso era muito importante, porque o Caio Fábio fazia a ponte do combate ao lulopetismo dentro da esquerda. Porque se você tem apenas direitistas falando mal do PT e do Foro de São Paulo, tudo bem, é direitista, então os esquerdistas não escutam. Mas o Caio Fábio não. O Caio Fábio é uma pessoa que tem grande penetração nesse ambiente progressista. Então, seria péssimo no combate ao PT, ao Foro de São Paulo, que os dois brigassem ali ao vivo. Seria péssimo. Então o Olavo de Carvalho fez a coisa certíssima, está de parabéns. Mas então essa interrupção abrupta da conversa me fez sentir vontade. Eu quero ouvir mais o que esse homem tem para contar. Aí eu comecei a ir atrás, a buscar mais informações. E realmente isso fez um grande chacoalhão na minha intelectualidade. Eu até comprei aquele livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Um livro também que eu considero excelente, fantástico, formidável, eu recomendo.
Então, eu tenho essa gratidão ao professor Olavo de Carvalho. Realmente ele fez uma grande obra na minha vida. Eu tenho essa gratidão, esse respeito, essa reverência. E também eu admito que no Brasil de hoje, em termos de intelectualidade, ele é uma das cabeças mais proeminentes. Eu não diria que é a mais proeminente, porque eu precisaria conhecer todos os brasileiros, todos os intelectuais brasileiros, para poder dizer que ele é o suprassumo. Eu não posso afirmar isso. Mas eu diria que ele está ali no milésimo, a cada 1000 brasileiros, se você pegar ali o milésimo superior, ele estaria ali nesse meio aí. Então, realmente, toda admiração, todo obrigado, todo respeito. Mas agora temos que pisar no freio. E nisso eu vou usar até mesmo ensinamentos do próprio professor Olavo de Carvalho. O primeiro ponto que nós temos que observar é o seguinte: o professor Olavo de Carvalho é Deus? Não, não é Deus. Então ele não é onisciente. Agora, ele é um anjo que desceu do céu? Não é. Ainda que fosse um anjo, ele teria 1/3 de chance de ser um anjo caiado. O terço ali que seria os passos de Satanás. E 2/3 de não ser um anjo caído. Mas não é um anjo. Ele é um profeta de Deus? Ele mesmo não se coloca como profeta de Deus, alguém que está trazendo a mensagem de Deus. Ele não se coloca nessa categoria. Então, sendo ele um ser humano, ele é passível de refutação, passível de crítica, passível de ponderação. Então, agora eu penso o seguinte: você pode questionar a minha própria sabedoria. Você pode falar mal de mim à vontade. Eu acolho a sua crítica. Porém, existe um pouquinho de intelectualidade aí. Se eu tive a capacidade de ligar o celular, de editar, se bem que eu não vou editar o vídeo, né, mas de mandar o vídeo para o YouTube, é porque existe um pouquinho aí de erudição, nem que seja bem pouquinho aí, existe um pouquinho de erudição aí. Se tem um pouco de erudição, então eu tenho o direito de exercer a capacidade de ponderar as palavras do professor Olavo de Carvalho. Isso não significa necessariamente que eu esteja certo ou ele esteja errado, mas eu posso discutir, porque ele não é Deus. Então eu posso questionar, eu posso não aceitar. Essa é a primeira premissa, nós temos que partir desse ponto. A segunda premissa é a seguinte: usando o ensinamento do professor Olavo de Carvalho, a direita ela foi muito precipitada, querendo alcançar o governo presidencial. É prematuro. Não existe ainda uma intelectualidade de direita. Não existe ainda uma escola de pensamento filosófico de direita no Brasil. Não existe ainda uma classe jornalística com fundamentos aqui no Brasil, de direita no Brasil. Não existe. Não existe cursos. Não existem professores, produtores de material intelectual. Não existem teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos científicos, acadêmicos, de natureza conservadora ou de direita, ou até mesmo libertária. Não existe no Brasil. A coisa está engatinhando. A esquerda, ela está há pelo menos 120 anos na nossa frente. Então é muito prematuro. Foi muito prematuro colocar um presidente de direita agora. O próprio professor Olavo de Carvalho falou isso em 2018. Então, o momento agora é de criar uma intelectualidade de direita, criar uma escola de pensamento de direita e começar a recriar o imaginário popular de direita, que foi sufocado pelo pensamento progressista. Desde lá do golpe da República, 1889, que começou aí esse processo aí. E também, na parte da política, que já seria uma etapa mais avançada, seria necessário começar de baixo, começando dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores, os deputados estaduais, depois deputados federais, senadores, ministros, etc.
pegando também outros elementos da estrutura social, como, por exemplo, membros de colegiados, membros de sindicatos, membros de comitês, membros de diretórios, etc. Pegando todos os ramos da estrutura social. Porque aí então vem a cerejinha do bolo, ali. Aí então seria a etapa final, seria o clímax, seria a colocação de uma figura de direita ali na presidência. Mas aí então, quando viesse essa figura de direita, já teria uma base de sustentação, a base da pirâmide. O que eles fizeram foi uma grande precipitação. Colocaram uma pessoa lá de direita sem ter construído toda essa base antes. Aí é ingovernável. Aí nós temos aí o que nós vemos hoje. A pessoa mais fuzilada, talvez, aí da história moderna do Ocidente. Talvez. Realmente algo muito triste mesmo de se ver. Mas é porque realmente o professor Olavo de Carvalho estava certo. E o brasileiro precipitado, né? Quis dar um passo maior do que a perna. Mas tudo bem. Mas então, com base nesse ensinamento do professor Olavo de Carvalho, nós temos que trabalhar a formação da intelectualidade de direita, a escola de pensamento de direita, o imaginário popular de direita. Para isso é preciso estudar, e crescer na erudição, na literatura de direita. E para crescer, você não pode ficar parado. Agora, imagine o seguinte, para você entender a situação do Brasil hoje, vamos fazer uma analogia. O sujeito sofreu um acidente, caiu da moto, por exemplo, quebrou vários ossos ali. Aí colocaram o gesso ali. Aí os ossos colaram, se fortaleceram. Aí o médico fala, agora vamos tirar o gesso. Ainda usa gesso, pessoal? Acho que não usa mais gesso, né? Isso é coisa antiga, né? Eu não sei. Se alguém for médico, me avisa aí. Mas tudo bem, você entendeu, né? Aí o médico vai tirar tudo isso daí. O paciente fala, não, deixa assim, eu estou bem. O médico fala, não. Porque você não terminou o processo, precisa continuar com o processo. Agora você tem que fazer fisioterapia. Então você tem que tirar o gesso, porque o gesso já cumpriu o seu papel. Agora você tem que ir para uma etapa superior, mais avançada. Aí você vai para a fisioterapia. Aí o cara fica na fisioterapia ali, todo feliz e contente. Aí o fisioterapeuta fala para ele, o seu trabalho aqui já terminou, você já conseguiu fortalecer a sua musculatura na fisioterapia, agora você precisa ir para uma academia de musculação, fazer um trabalho mais agressivo agora, para ganhar força, ganhar resistência muscular. Ele fala, mas não, eu quero ficar aqui na fisioterapia. Não, o momento da fisioterapia terminou já. Agora você vai para a área da musculação. Então você vira a página no processo. O mesmo é com esse crescimento da direita, esse renascimento da direita. Eu penso que o professor Olavo de Carvalho ele foi fundamental e nós devemos agradecer a ele, ser gratos a ele, pela importância que ele teve nesses passos até agora, nesses primeiros passos, até mais ou menos 2018. De 2013 até 2018. Vamos ver aqui, 13, 14, 15, 16, 17, 18, foram 6 anos aí, onde o professor Olavo de Carvalho foi fundamental para essa quebra da hegemonia da esquerda. E nós precisamos ser gratos a ele, humildes em reconhecer a importância, o valor do trabalho dele para o brasileiro. Só que agora nós temos que virar a página. Eu vejo nitidamente que a contribuição do professor Olavo de Carvalho para essa coletividade da direita já foi feita. É claro que ela nunca vai ser totalmente esquecida, porque existem os novos, os que estão chegando agora, aqueles que estão abandonando a esquerda, ou então os jovens mesmo, de 10, 11, 12 anos de idade. Então, o ensinamento do professor Olavo de Carvalho nunca, jamais vai caducar, porque sempre existirão aquelas pessoas que estão passando pelo processo de transformação. Aquele sujeito que outrora era o idiota útil de Lenin ou Stalin, agora, quem foi que falou isso? Foi Vladimir Lenin ou foi Joseph Stalin? Acho que foi Stalin que falou isso daí. A massa de idiotas úteis. Depois você pesquisa, faça a lição de casa.
Mas, então, nessa conversão, realmente os estudos do professor Olavo de Carvalho são muito importantes. Mas, do ponto de vista da erudição individual, isso tem uma etapa. Agora já não serve mais. Você precisa de mais informações de outras pessoas. Até mesmo de filósofos antigos, também do passado. Também, pensadores do passado. Então, eu sei que para os Olavetes isso pode parecer difícil de aceitar. É uma red pill, difícil de engolir. Mas o professor Olavo de Carvalho não é suficiente para formar uma escola de pensamento de direita. Aliás, nenhum ser humano seria. Então, o que eu estou falando aqui não é nenhum demérito, não é nenhum xingamento, não é nenhuma humilhação. É algo humanamente impossível. Ninguém seria suficiente para fazer uma proeza dessas. E, igualmente, então, o professor Olavo de Carvalho não é suficiente. Então, de uma maneira geral, observando aqueles que já estão na vanguarda da direita hoje, do pensamento da direita hoje, o professor Olavo de Carvalho é uma laranja que já foi espremida até a última gota. Agora, o que eu percebo é que de uns 2 anos para cá, eu diria assim, até a ocasião em que o presidente recebeu a faixa presidencial, a contribuição do professor Olavo de Carvalho ela tem sido quase nula. O que está acontecendo é que o professor Olavo de Carvalho está surfando na onda que ele mesmo criou. Então ele está indo na inércia, ele está indo no impulso ali, na quantidade de movimento, Q é igual a M vezes V. Mas o impulso inicial ele já deu lá no passado, agora ele está caminhando. Então ele não está acrescentando mais energia ao sistema. Não está. E eu penso que se a esquerda, a direita continuar se baseando primariamente no Olavo de Carvalho, como sendo um, abre aspas, guru, fecha aspas, existe o risco da direita parar, ela estagnar, e ela não avançaria mais. Aí nós temos um outro problema também. Aí, é uma intelectualidade que parou no tempo. Ao mesmo tempo que a esquerda agora está correndo atrás do prejuízo que ela tomou aí nos últimos anos. A direita não pode parar. Então, a direita agora ela tem que reconhecer o louvável trabalho do professor Olavo de Carvalho, mas ela tem que caminhar agora. Novos intelectuais estão se formando, então eles têm que produzir novos materiais sobre o assunto. Então, nós reconhecemos o professor Olavo de Carvalho como um grande intelectual que contribuiu muito com a direita hoje, mas contribuiu passado, past tense, contribuiu. Agora vamos prosseguir, vamos seguir adiante. Não vamos parar no tempo, não vamos parar nesse processo de crescimento. Senão o que vai acontecer é o que aconteceu com a velha direita, da época do regime militar. Aquela direita que parou no tempo. Não criaram sucessores, não renovaram o discurso, não atualizaram o discurso. Então, a direita, na década de 70, na década de 80, era um monte de velho gagá, chato, com um tom de voz insuportável, falando de coisas de um passado distante, um saudosismo doentio ali. Quem é que escutava esse tipo de gente? É exatamente isso que vai acontecer com a intelectualidade de direita agora, no futuro, perdão. Se agora nós ficarmos sedimentados na figura do professor Olavo de Carvalho. É isso que vai acontecer. Nós temos que continuar mantendo as engrenagens em funcionamento. Senão vai tudo enferrujar. Nós não podemos parar. Então, o professor Olavo de Carvalho deu um empurrão valiosíssimo aí. Agora, o sistema tem que funcionar agora por conta própria. Ele já contribuiu. Ele já fez a parte dele. Então, ele pode e deve continuar dando as entrevistas dele, que é para manter a imagem, a memória dele viva. Tudo bem. Mas é óbvio, é notório que ele não está mais acrescentando nada. Do momento em que terminou a campanha presidencial de 2018 para cá, realmente você percebe que ele não teve mais participação no caminhar, no decorrer da carruagem, no desenrolar da direita. Ele já não é mais uma voz relevante. E
não há mal nenhum nisso. Todo mundo tem o seu momento. Todo mundo tem o seu momento de brilhar. E o momento de reconhecer que agora outras pessoas vão brilhar. E às vezes até mesmo o momento de pendurar a chuteira. Porque o professor Olavo de Carvalho já não tem mais tanta saúde assim. Por quanto tempo? Por quantos anos? Mas ele vai ter saúde física para continuar dando essas aulas. Uma hora vai ter que parar por razões físicas mesmo. Normal, isso daí faz parte da vida deste mundo. É normal. Então a direita agora ela tem que caminhar por conta própria. O Olavo de Carvalho ele tem que ser visto como um símbolo relevante, realmente, mas lá, na história da direita. Agora, na atualidade, tem que vir outros nomes. E tem que vir, porque se não vierem outros nomes, se a direita ficar baseada no Olavo de Carvalho, ela vai morrer tal como morreram as direitas da época do regime militar. Anos 60, anos 70. A história vai se repetir. Agora, esse é um ponto. Agora, vamos para uma outra análise com relação ao Olavo de Carvalho. É a questão de que é natural que uma pessoa proeminente acabe sendo divinizada, idolatrada. Mas compete ao cristão rejeitar a idolatria. Claro. E eu confesso para você que eu não vejo isso. Eu não vejo isso no professor Olavo de Carvalho. Me dá a impressão de que parece que ele gosta dessa idolatria. Ele nunca falou isso diretamente, claro, porque seria chocante. Mas o que seria o sintoma de uma pessoa humilde? Uma pessoa que não quer tomar para si a glória que pertence a Deus. Você fala o seguinte: gente, vocês me consideram um grande intelectual, mas não. Deus é capaz de levantar outros, Deus vai levantar outras pessoas eruditas, confiem em Deus, que vão surgir outros nomes. E também o professor poderia apontar, por exemplo, nomes, por exemplo. Mas, além de não refutar toda essa reverência que ele recebe por parte dos fãs, ele não tira do foco dele os holofotes. Os holofotes estão todos voltados para ele. Ele poderia, num gesto de humildade, pegar o holofote e falar: olhem aquela pessoa, olhem aquele cara. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Claro que existe um risco com isso, né? Por exemplo, o caso do Felipe Moura Brasil, que foi quem fez aquele compêndio do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Eu tinha uma grande admiração a respeito por ele, mas agora realmente ele mudou de time, né? E mudou de time de uma maneira feroz, né? Mas, ou seja, se você manifesta publicamente a sua admiração por alguém e essa pessoa pisa na bola, você precisa se retratar. Fala: gente, eu acreditei nessa pessoa. Mas isso aconteceu com o professor Olavo de Carvalho. Ele depositou muita fé, por exemplo, na ex-jornalista e atual deputada Joyce Hasselmann. E ele precisou se retratar, dizendo que ele não se arrependeu de ter confiado nela. Ou seja, ele poderia também indicar outros intelectuais. Por que ele não faz isso? Isso é o que me preocupa. Já dizia o João Batista, na Bíblia: convém que eu diminua e ele cresça. Então, se o sujeito sabe que ele está velho, que ele tem pouco tempo aí de tempo de ação, vamos dizer assim, nesse mundo, ele tem que assumir essa ideia. Gente, agora essa pessoa aqui, eu gosto muito dele e tal, eu recomendo esse cara, é uma referência, podia fazer isso. Mas eu não vejo ele fazendo isso, eu não vejo ele indicando pessoas para os seus seguidores. Na verdade, eu até vejo pessoas mortas. Por exemplo, uma das pouquíssimas pessoas que eu escutei o professor Olavo de Carvalho elogiar, recomendar, o jornalista Mário Ferreira dos Santos. Outro jornalista era gente, eu esqueci o nome daquele jornalista, trabalhava no programa Manhattan Connection. Paulo Francis, lembrei agora também.
Mas é muito raro. O Nabucco, Joaquim Nabuco, eu acho. Acho que é isso, estou esquecendo o nome dos caras aí. Mas é sempre gente de um passado muito distante. Gente que já morreu. Gente viva e que é atuante hoje, jamais, em hipótese alguma, jamais. Dentre os vivos, dentre os atuantes, ninguém, na perspectiva de Olavo de Carvalho, ninguém é intelectual. Ninguém é uma referência de intelectualidade que deve ser seguida, segundo a perspectiva do Olavo de Carvalho. A não ser em setores muito específicos, onde o Olavo de Carvalho não pode atuar. Por exemplo, o padre Paulo Ricardo, mas aí é na teologia. Ou então, por exemplo, o pedagogo Carlos Madalim, mas aí é na pedagogia. São áreas onde o Olavo não atua. Mas nas áreas onde ele atua, é só ele, ninguém mais. Ninguém mais. A não ser pessoas que morreram muitos anos atrás. Então aí dá uma impressão aí de talvez uma vaidade. Dá uma impressão. E se for vaidade mesmo, é uma natureza humana. Quem nunca cometeu o pecado da vaidade, não é mesmo? Ainda que seja vaidade, isso não invalida, não desmerece a sabedoria, o valor dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Isso não desmerece a sua contribuição. Mas temos que ser humildes, aceitar, pode ser, vaidade mesmo. Ele quer ser o foco das atenções. Isso é um gesto humano. Eu não me considero melhor do que ele. Mesmo na questão da vaidade, eu sei que se eu tivesse todo esse crescimento de popularidade que ele teve, talvez eu cometesse o mesmo erro, ser tomado pela vaidade. E por diversas vezes eu ouvi ele falar que, abre aspas, só eu, fecha aspas. Por diversas vezes, em vários contextos, ele falou, só eu enxerguei, só eu fiz isso. Uma vez ou outra, até vai. Até vai. Mas quando isso se torna recorrente, começa a pegar mal. Começa a ficar estranho. Porque veja só, como é que ele vai afirmar que era só ele que tinha enxergado aquilo? Talvez outras pessoas tivessem tido a mesma visão, mas o Olavo não ficou sabendo, não foi informado. Como é que ele afirma que era só ele que enxergou aquilo lá? Então não é uma atitude humilde. Não existe humildade nesse tipo de resposta. Outro erro também, nessa mesma linha de raciocínio, foi o canal Terça Livre, do jornalista Alan dos Santos, que no estúdio, lá em Brasília, colocou 4 fotografias ali. Tinha uma fotografia do imperador ali, Dom Pedro I ou II, não me lembro agora. Tinha ali fotos de pessoas de célebres, e uma das fotos era do professor Olavo de Carvalho. Se o professor Olavo de Carvalho tivesse alguma humildade, ele diria, por favor, eu não quero essa foto aí. Eu agradeço a homenagem, mas, por favor, eu prefiro que vocês tirem essa foto aí. O professor Olavo de Carvalho teria a obrigação de pedir isso, de não aceitar. Eu acho que o canal Terça Livre foi muito gentil em se propor a fazer isso, mas não foi correto. O Alan dos Santos não deveria ter posto a foto do professor Olavo de Carvalho ali no estúdio. E o professor Olavo de Carvalho não deveria ter aceito aquela homenagem. E eu digo por quê. Da parte do professor Olavo de Carvalho, é por uma questão de humildade mesmo. Eu acho que ele ter aceitado aquilo lá foi assim, um gesto de arrogância. Ele arroga para si o mérito de todo aquele trabalho que vem sendo feito ali no canal Terça Livre. Então eu não achei bacana isso. Além disso, eu lembro que quando eu era criança, eu falei pro meu pai assim, eu queria ter o meu nome numa rua. Meu pai falou, só pode ser nome de rua quem já morreu. E eu completo o que meu pai falou, não é somente nome de rua, é nome de praça também, é nome de rodovia, é nome de escola, é nome de clube, etc. Toda vez que alguma instituição tem o nome de uma pessoa ali,
sempre, 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 a pessoa já morreu. Por que que existe isso? Em primeiro lugar, você fazer uma homenagem dessa a uma pessoa viva é um gesto de idolatria. E a pessoa aceitar essa homenagem é um gesto de arrogância. Mas o pior não é isso. O pior é que se a pessoa ainda está viva, então a história dela não terminou. Por exemplo, imagine o seguinte, o Felipe Moura Brasil. Eu tinha uma admiração enorme por ele. Aí, imagine que eu sou um gestor público. Então eu resolvo dar o nome para uma rua ao Felipe Moura Brasil, por causa dos serviços que ele prestou à dieta brasileira no passado. Ou eu tenho uma instituição que é minha, uma escola minha, um clube que é meu, uma instituição que pertence a mim, eu sou o dono. E eu coloco lá, a minha instituição se chama Felipe Moura Brasil. Ok, o nome já é esse, já está sacramentado. E aí, o que aconteceu agora aí, de um ano para cá, um ano e meio para cá, o Felipe Moura Brasil percorre o caminho diametralmente oposto agora. Agora ele virou um antidireitista ali. Como é que eu fico? Como é que eu fico para as pessoas que estão junto comigo, que pertencem à sociedade? E agora? Vai mudar o nome da instituição? Vai mudar o nome da escola? Vai mudar o nome da rua? E agora? Que chato, que desagradável. Então, para que você faça esse tipo de homenagem, é importante que a pessoa já tenha falecido, porque a história dela terminou. Então você já tem toda a informação sobre a vida daquela pessoa. Então você pode fazer aquela homenagem. Claro que se algum fato desconhecido depois vier à tona, aí tudo bem, mas é porque era um fato desconhecido, que ninguém sabia. Mas se a pessoa ainda está viva, aí é muito complicado. Agora, então, o Alan dos Santos, ele arriscou demais, colocando a figura, a foto do Olavo de Carvalho ali. Eu penso que a chance do Olavo de Carvalho seguir o mesmo rumo do Felipe Moura Brasil, da Joyce Hasselman, do Sérgio Moro, é muito baixa. Eu penso assim que é algo que pode acontecer, pode, mas é quase zero. Nem precisamos pensar nessa hipótese. Ainda mais nessa altura da vida. A pessoa, ele já não está mais na juventude, né? Ele não tem mais aquela energia vital toda. Então não vai acontecer. Mas ainda assim é um risco. É um risco. Teve um caso, por exemplo, de uma celebridade, que era o Billy Graham, já falecido, e eu ouvi comentários de que doenças da senilidade estavam atacando o cérebro, então ele estava falando algumas bobagens. Mas não eram bobagens ideológicas, eram bobagens por causa da perda de capacidade cerebral, por causa da doença. Mas veja então que qualquer um é passível de falar coisas erradas. E de repente pode comprometer a imagem. Então, esse gesto do canal da Terça Livre foi muito errado. Não deveria ter colocado a foto do Olavo de Carvalho ali no estúdio. De maneira nenhuma. E o que nós percebemos também é a forma como o Olavo de Carvalho não admite pessoas à sua altura ou próximo a ele. Toda vez que nós vemos pessoas intelectuais que podem debater, ele já trata de desmerecer essa pessoa. Por exemplo, temos o Alexandre Dugin, mas o Alexandre Dugin é um comunista, né? Mas o cara, assim, ele sabe debater. Então, apesar de ser comunista, se eu posso elogiar comunistas, não pela proposta, mas pela capacidade em lutar pela proposta, então acho que seria humilde da parte do Olavo de Carvalho antes de refutar o Alexandre Dugin, comentar que o cara é um excelente estrategista, que o cara estudou, é formado lá na KGB, etc, etc, etc. Mas não, todo mundo é um idiota
em comparação ao Olavo de Carvalho. É aquela estrela que quer brilhar sozinha. Nós temos um outro exemplo que é o professor Orlando Fedeli, que já falecido, aliás, do Instituto Montova, não me lembro agora, mas eu vi vários estudos dele e eu achei formidáveis. Por exemplo, a análise do professor Orlando Fedeli sobre a Revolução Francesa, eu achei formidável. É um vídeo antigo, de uns 20 anos atrás. O áudio está muito ruim, a imagem está muito ruim, mas eu achei formidável. Então, o professor Orlando Fedeli, os vídeos que ele fez, as aulas que ele deu, eu recomendo. Mas o professor Olavo de Carvalho é incapaz de citar uma única característica positiva do Orlando Fedeli. Não, é só chumbo grosso. Só crítica. Não tem nada de bom para falar do Orlando Fedeli. E lendo comentários sobre o Orlando Fedeli, o professor Orlando Fedeli, eu vi comentários de seus alunos. Alguém falou o seguinte lá: o professor Orlando Fedeli foi o único que conseguiu humilhar o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho saiu humilhado ali do debate. Eu não sei que debate é esse, tá? Eu não consegui encontrar esse debate. Talvez por esse motivo o professor Olavo de Carvalho sempre tratou de difamar a imagem do professor Orlando Fedeli. Talvez seja isso, ou seja, é uma questão infantil, uma briga de crianças mimadas. Quem tem o ego mais inflamado? Quem é a estrela que brilha mais? Que palhaçada, gente. Que coisa pequena, sabe? Coisa triste. Se eu sou capaz de elogiar meus desafetos pelas virtudes, ainda que sejam poucas, dessas pessoas, por que o professor Olavo de Carvalho, num gesto de humildade, num gesto de maturidade, num gesto de ponderação, de domínio próprio, citar uma ou outra qualidadezinha do Orlando Fedeli? Mas não, nada, incapaz, impossível. Então a gente percebe, a gente vai juntando as características, a gente vai formando aí um cenário, um panorama, uma imagem aí da pessoa. Realmente é uma pena. E agora, uma terceira característica aqui a apontar sobre o Olavo de Carvalho é que você já percebeu? Aliás, antes de mencionar isso, eu vou perguntar: quando foi que você escutou o professor Olavo de Carvalho fazer alguma pergunta? E eu não estou falando pergunta vazia do tipo: onde está minha caneta? Onde está aquele papel? Não é disso que eu estou falando. E também não estou falando daquela pergunta sarcástica, do tipo: onde estava você quando em tal ano eu subi no palanque e falei tal coisa? Não, isso daí é pergunta sarcástica. Não é isso. É pergunta que era colocada ali não para obter uma resposta, mas para humilhar o adversário. Não é disso que eu estou falando. Estou falando pergunta genuína, onde o autor da pergunta realmente está interessado em saber a resposta. E não é uma pergunta acusadora, que existe um mérito, eu quero pegar o cara no crime dele. Não. Eu estou interessado em saber disso. Eu já perdi a conta de quantos hangouts, quantas lives eu já assisti com o professor Olavo de Carvalho com muitas pessoas diferentes. Teve hangouts, inclusive, com 5, 6, 7 pessoas ali. Teve hangout com o Leonardo Bruno, hangout com o Kim Kataguiri, hangout com o pessoal da maçonaria, etc. Eu nunca ouvi o professor Olavo de Carvalho mencionar uma única perguntinha a ninguém. Ele não faz pergunta para ninguém. Eu entendo que num debate ideológico isso é uma estratégia. Por exemplo, eu assisti uma vez um debate do Olavo de Carvalho com um revolucionário, um esquerdista, progressista, sei lá quem aí, um homem muito sábio e muito ardiloso também. Pela internet, à distância, e havia ali uma mulher que intermediou, que moderou o debate. E os dois eram muito astuciosos. Então, em todo o debate, nenhum dos dois
fez nenhuma pergunta para o outro ali. Porque quando nós temos um debate ideológico, onde existe uma rivalidade ideológica, o fato de você não fazer nenhuma pergunta para o seu oponente é uma forma de humilhá-lo. Você quer dizer o seguinte, abre aspas, eu não me importo com a sua opinião, eu não quero saber do que você tem para dizer, isso não me interessa, fecha aspas. Então, é uma demonstração de superioridade. Você está humilhando o outro ao não fazer nenhuma pergunta para ele. E os dois ali, muito estrategistas, os dois aplicaram a mesma estratégia. Nenhum dos dois direcionou nenhuma pergunta para o outro ali. Todos eles se reportaram unicamente àquela mulher ali, que era a mediadora. Nenhum dos dois se reportou ao outro ali. A não ser nos cumprimentos iniciais, bom dia, boa tarde, boa noite, e no final também, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Só isso. Mas nesse caso eu entendo, porque é uma estratégia de debate ideológico. Agora, quando o Olavo ele está com os seus, com a sua turma, ele não precisa fazer isso. Por que será que ele não faz nenhuma pergunta para ninguém? Nós temos duas hipóteses. A primeira hipótese é a de que ele está usando essa mesma estratégia de embate ideológico para a sua turminha. Se é isso mesmo, neste caso, então aqui nós estamos confirmando que ele deseja ser o Messias, ali, a estrela que brilha sozinha. Ele quer trazer todos os holofotes para ele. Ele não pergunta nada para ninguém, porque ele não quer que nenhuma outra estrela brilhe ali no Hangout, ali na live. Ele não quer que ninguém mais apareça. Ele quer que todas as perguntas sejam direcionadas para ele. Ele quer ser o centro das atenções ali. Ele não quer que ninguém converse entre eles lá, não. É só com ele. Todas as perguntas voltadas só para ele. E ele, o centro do universo, é quem dá as respostas. É o Messias, né? É o profeta de Deus. Esta é uma hipótese. A segunda hipótese é a de que, essa é até mais perigosa, é a hipótese de que ele se considere a pessoa mais sábia deste mundo, então ele não precisa perguntar nada para ninguém. E se existe algo que ele não saiba, então ninguém mais sabe. Então ele não pergunta, porque nenhum ser humano na face da Terra é capaz de sanar as dúvidas que ele tem. Porque o nível do pensamento dele está lá nas alturas, nas nuvens ali, próximo ao Deus Criador. E nenhum outro mortal ao seu redor se equipara, chega aos pés desta elevação sacrossanta, erudita, brilhante, divina. Essa segunda hipótese é até mais perigosa mesmo, porque aí a noção de autoengrandecimento aí realmente é perigosa. Muito perigosa mesmo. Uma terceira opção aí seria uma terceira hipótese seria o seguinte: seria o desinteresse mesmo pelo que as pessoas têm para dizer. Eu não estou interessado, não me interessa. E isso é angustiante. Por exemplo, eu vi pessoas que foram visitar o Olavo de Carvalho. O Carlos Nadalim foi lá na casa dele. O padre Paulo Ricardo, falei, o Carlos Nadalim, o Bernardo Kister, vários outros ali, e é sempre a mesma história. O Olavo de Carvalho nunca, jamais, em hipótese alguma, pergunta nada para a pessoa. Zero. Então isso eu acho assim muito estranho. Mas assim, eu conheço outros pensadores que têm um pouco disso, mas não é tão extremado assim. Por exemplo, o Caio Fábio, ele tem um pouco disso, realmente. De todo mundo em volta dele, todo mundo perguntando para ele, e ele não pergunta nada para ninguém. Ele tem um pouco desse comportamento. Mas, de vez em quando, ele traz algum convidado ali, geralmente de esquerda, e o próprio Caio Fábio faz alguma pergunta. Por exemplo, quando por diversas vezes esteve lá o Cristóvão Buarque, na época da campanha da Dilma, quando depois esteve lá
Marina Silva também, aí ele faz algumas perguntas. É muito raro o Caio Fábio fazer alguma pergunta. E nas poucas vezes em que o Caio Fábio fez alguma pergunta, era para uma celebridade, uma figura política ali, que o próprio Caio Fábio queria enaltecer. Então, mas mesmo assim, ainda que raramente, ainda que sempre com algum viés ideológico por trás, mas de vez em quando o Caio Fábio ainda assim fez alguma pergunta para alguém. Já o Olavo de Carvalho nunca, jamais. Jamais. E eu falo até mesmo de vídeos antigos aí do Olavo de Carvalho. Isso realmente é uma coisa muito preocupante mesmo. Então, pessoal, mas olha, eu penso assim, sabe, que não é o meu objetivo aqui atirar pedras no Olavo de Carvalho, primeiro porque eu não quero isso, porque eu acho que a memória dele deve ser preservada, porque ele foi muito importante nessa situação que nós temos agora, da direita. Mas eu penso que nós não podemos ficar parados. O Olavo de Carvalho teve a sua importância, ele foi importante, fez uma grande obra. Agora, vamos seguir adiante. Vamos agora trabalhar na formação de novos intelectuais. E caso o Olavo de Carvalho queira contribuir com alguma coisa, tudo bem, ele tem o direito, mas nós não podemos ficar na dependência de contribuições do Olavo de Carvalho. Nós temos agora que obter uma autonomia, uma independência. Se o Olavo de Carvalho quiser descansar agora, ótimo. Nós temos toda a gratidão, pode descansar que agora vamos seguir adiante. Se ele quiser contribuir, também, bem-vindo, pode contribuir, mas nós não podemos mais depender disso. Porque dá a impressão ali que ele já cumpriu o seu papel. E que se nós continuamos espremendo essa laranja para tentar extrair mais suco, existe o risco aí daí de começar a tirar bagaço dessa laranja. Porque já não há mais suco para ser tirado. E isso daí significaria um prejuízo para esta nova direita. É isso daí, meus amigos. Tchau.